This call is now being recorded. Bom dia, pessoal. Hoje é a última aula do curso, olha que maravilha. Chegamos até aqui. 17 de junho, vamos falar sobre teoria da complexidade. Hoje o assunto muda bastante em relação ao que a gente viu até a aula passada, tá? Então, apesar da aula passada ter sido uma continuidade bem imediata da aula retrasada, essa daqui na verdade, é uma aula de introdução a um assunto bem diferente do que a gente viu até agora, tá? O papo muda, mesmo ainda sendo em relação àquela hierarquia que a gente tratou, né, aqueles conjuntos. Dentro dos conjuntos decidíveis, a gente pensa um pouco diferente agora e dá margem a uma teoria supernova, quer dizer, supernova em relação ao que a gente viu, né? Mas é o que a gente chama de teoria da complexidade, tá? Então, o que a gente viu, né, até a aula passada foi a teoria da computabilidade. E a gente conseguiu determinar problemas decidíveis e indecidíveis, né? Se vocês lembram bem do que a gente viu, a aula passada ela serviu para a gente verificar que existia dentro das linguagens reconhecíveis elementos fora, inclusive no final da aula a gente conseguiu caracterizar o que faz um elemento estar fora, né? É quando o seu complemento está dentro, né? Então isso é bem imediato até, mas enfim, a gente conseguiu determinar que existem linguagens aqui fora e a gente conseguiu determinar que tem linguagens aqui que são reconhecíveis, mas não são decidíveis, né? Então, aqui separa bem o mundo dos decidíveis em relação aos indecidíveis, tá? Isso é mais ou menos o que a gente trata em teoria da computabilidade, né? Claro que é um resumo da ópera de várias peças, né? De várias sessões aí de ópera, porque a gente viu muitas coisas aí ao longo do curso. Mas, essencialmente, é isso que trata a computabilidade. Dentro dos decidíveis é onde a gente estuda a complexidade, que é o que eu venho falando isso com vocês já há algumas aulas, inclusive na aula passada alguém comentou, na aula retrasada também, eu complementei de novo com essa informação. A teoria da complexidade, ela existe dentro do mundo dos problemas decidíveis, então está tudo dentro daquele conjunto ali, tá? E é isso que a gente vai tratar, que dentro do problema dentro do conjunto dos problemas decidíveis, a gente tem a teoria da complexidade e a pergunta que a gente se faz, na verdade, a distinção que a gente quer fazer dos problemas que estão dentro dos problemas decidíveis é entre problemas tratáveis e intratáveis, tá? Então, uma coisa é você conseguir decidir o problema, outra coisa é você conseguir decidir o seu problema em tempo, e aí isso eu vou deixar por enquanto entre aspas, mas é em tempo aceitável, ou tempo razoável, ou seja, em tempo que seja tratável. Você considerar um problema que ele é intratável, quer dizer que ele vai demandar, pelo menos em relação a tudo que a gente conhece até hoje em dia, vai demandar muito tempo. Mas é um tempo que vai ser viável de você conseguir resolver o seu problema, porque ele é decidível. Você consegue resolver o seu problema. O problema desse problema é o tempo que vai demandar a sua solução. Entenderam? Aqui nos indecidíveis, não. Aqui você não consegue terminar nunca. Aqui você consegue terminar, mas é dado por algo muito grande, né? É uma função que vai ser algo muito custoso, tá? Então, vamos entender melhor o que é isso. Para a gente entender essas questões de tratabilidade e intratabilidade, a gente já começa falando de P e NP, que é um conceito que vocês talvez já estudaram. Eu sei que tem gente que faz matérias que é somente sobre NP completude, né? Então é algo que essa aula de hoje só vai corroborar o que vocês já viram na outra matéria, mas que a sua definição ela é estritamente relacionada à máquina de Turing, tá? A gente consegue falar sobre teoria da complexidade sem nem ao menos estudar a máquina de Turing, sem nem tratar, entender o que de fato é uma máquina de Turing. Porque existe a tese de Church-Turing. A tese de Church-Turing, ela relaciona uma equivalência que máquinas de Turing têm com algoritmos. Lembram disso? Se alguém perguntar para vocês o que é a tese de Church-Turing, eu espero que vocês saibam responder, tá?
que na verdade é uma tese, né? É um enunciado que diz ter uma equivalência em tudo que é algoritmicamente resolvível, é equivalente a ter uma máquina de Turing que decida esse problema ou que compute, né? Se for algum problema de computação e não de decisão, exatamente. E da mesma forma como qualquer coisa que existe uma máquina de Turing que resolva, então vai ter um algoritmo também que resolva. Qualquer coisa que eu digo, qualquer problema, né? Tudo bem? Então, para a gente pensar em tratar das classes P e NP sem nem entender o que é máquina de Turing, é possível, porque basta você saber o que é um algoritmo. Enxergam isso que eu estou dizendo, gente? Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Sim. Beleza. Sim, sim. Sim? Então, quando a gente fala P e NP, você não precisa saber exatamente o que é uma máquina de Turing, né? Porque tem a tese. Você nem precisa saber que existe a tese, porque você já começa falando de P em relação aos problemas que existem um algoritmo que o resolva em tempo polinomial, por exemplo. É isso que a gente vê a definição de P, tá? Mas aqui, indo para a definição formal, o que significa isso em relação à máquina de Turing, que é daí que surgiu, porque isso que eu acabei de falar é baseado na tese de Church-Turing, por conta da equivalência, mas vamos olhar o outro lado da equivalência, que é em relação à máquina de Turing. O que significa P e NP em relação à equivalência da máquina da tese de Church-Turing. Então, é o que vai vir aqui nesse slide, tá? Então, uma máquina de Turing, ela é polinomialmente limitada se existe um polinômio em função de x, em que x é uma palavra que vai para a entrada dessa máquina, né? Então, você tem uma máquina de Turing M, tá? Em que você tem W, é uma palavra que vai para a entrada, ok? Então, esse polinômio é em função da entrada, aqui está x, mas poderia pôr aqui, assim, sendo mais estrito, a palavra que vai para a entrada, W, tá? Mas vai ter um polinômio em relação a o número de transições que a gente vai executar naquela máquina de Turing. Deixa eu ler de novo para ver se fica mais claro. Uma máquina de Turing M é polinomialmente limitada se existe um polinômio P, tal que toda palavra fornecida como entrada, a máquina para, após executar, no máximo, esse polinômio, que é um polinômio em função do tamanho da entrada de transições. Entenderam o que isso significa? Você tem uma entrada. Uma entrada é uma palavra que vai lá para a sua fita, na máquina de Turing, né? A máquina de Turing, como a gente sabe que a gente está no mundo dos problemas decidíveis, então a nossa máquina de Turing é um decisor, ok? Então ela vai parar. Você sabe que ela vai parar. O ponto é, quantas transições a gente vai fazer nessa máquina de Turing para ela parar? Caso esse número de transições seja um polinômio em função do tamanho da entrada, essas transições você pode pensar em movimento do cabeçote. Cada um movimento do cabeçote na sua fita que não seja um movimento, mas é algo que o cabeçote faz, né? Porque a cada passo, ou o cabeçote se move, ou o cabeçote escreve algo, né? Então, isso é um passo. Ou você andar para a esquerda, ou andar para a direita, ou escrever alguma coisa. Isso é um passo, tá? Então, fazer isso é uma transição, uma dessas coisas. Caso a máquina pare após, no máximo, uma função polinomial, e aí eu volto à aula que eu expliquei para vocês o que é algo polinomial, uma função, o que é um polinômio, eu já falei. Não foi à toa que eu mencionei para vocês o problema de Hilbert lá, em relação a raízes do polinômio, né? Lá eu defini para vocês o que é um polinômio, né? A gente trocou uma ideia em relação a isso.
Mas, retornando rapidamente, se, por exemplo, a variável, então, é o tamanho da palavra, né? Então, aqui a gente tem essa notação. O tamanho da palavra é assim. Então, se for algo polinomial, significa que é uma função cuja variável aparece na base. Na potência aparece constante, não aparece nenhuma variável na potência. Isso é uma função polinomial. Tá legal? Então, entendem o que é ser uma máquina de Turing polinomialmente limitada? Ok? Ok. Ok. Show de bola. E ele faz isso para toda palavra da entrada. Só quero chamar atenção em relação a isso, tá? Porque você poderia ter uma máquina que para uma palavra retornasse, ou seja, parasse, terminasse após o número polinomial de transições, mas para outra demandasse um número que não fosse polinomial, fosse algo exponencial, por exemplo. Isso não é polinomialmente limitado. A máquina é polinomialmente limitada se ela para após um número polinomial de transições para toda palavra fornecida na entrada. Beleza? Então, com isso, a gente consegue definir a classe P. A classe P é formada por todos os problemas que podem ser decididos por uma máquina de Turing determinística polinomialmente limitada. Aqui eu chamo a atenção para algumas coisas, né? Tá estranho. Não sei se minha internet está boa. Vocês estão me ouvindo, me vendo bem? Sim, sim. 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 Sim? Não está picotando nem nada? Se tiver, vocês me avisem. Porque olhando aqui para a tela, o slide parece meio lento. Não, tá dando para ver bem. Vocês gostam de café? Muito. Só É bom. só sem açúcar. Quê? Só sem açúcar. Eu não tomo açúcar, né? Então, Então toma com mas açúcar. Sem açúcar dá não. eu tomo com canela. Café com canela é muito bom. Café já é ruim, sem açúcar, meu Deus. Café com canela, põe canela. É gosto, é gosto, é gosto. Não fazer Café canela eu já tomei nessas coisas. Sempre fica bom. É termogênico também. E é muito bom. Eu adoro. Gourmet. Gourmet. Às vezes eu ainda boto o cappuccino, tem, que minha mãe às vezes faz. Muito bom. Mas então, vamos lá. E aqui eu chamo a atenção para 3 termos, tá? Primeiro é o que eu quero definir, que é o P, a classe dos problemas que estão em P, ok? Aqui eu chamo a atenção para o termo decididos. Eu não precisaria chamar atenção para isso, porque já está claro que a gente está tratando nessa aula de hoje sempre dos problemas decidíveis. Então, o que a gente está, quando fala em máquinas de Turing aqui, necessariamente é um decisor, tá? Outra coisa que eu chamo a atenção é que ela é determinística, ok? Lembram da diferença de máquina de Turing determinística para máquina de Turing não determinística? Lembram dessa diferença? Eu não lembro, Sim. não. Quem não lembra? Eu, Fábio. Fábio. Então, Fábio, a máquina de Turing determinística, a diferença entre dela para não determinística, você pode fazer uma analogia com o que você sabe de autômato finito determinístico e não determinístico. Você lembra da diferença de autômato finito determinístico para o não determinístico? Sim, o não determinístico ele tinha várias computações ali em paralelo, né? Mais ou menos isso. Isso, você lembra daquelas várias possibilidades a cada passo em relação Da árvore a de uma computação, né? posição específica? Lembra da árvore de Isso, computação, né? aparecia a árvore de computação, aqui é a mesma coisa. Então, você pensar em máquinas de Turing determinística é que o que faz uma transição numa máquina de Turing? Relembrando, você está sobre um estado do diagrama de estados e o cabeçote está vendo alguma coisa na fita. É esse par de coisa que faz ter uma transição. Se é uma máquina determinística, então, você, dado um par que é estado, elemento da fita, né, que é o que a pessoa está vendo, vai fazer uma única coisa. Isso se não for um estado final, porque estado final você sabe que a máquina para.
Essa é um pouco a diferença que existe dela em relação ao autômato, porque existe transição no autômato mesmo se você estiver sobre o estado final. Na máquina de Turing, não. Se tiver sobre o estado final, a máquina não vai fazer nada. Então, não vai ter transição. A transição numa máquina de Turing vai haver quando você tem esse par, então, estado, elemento visto na fita. Se a máquina é determinística, você tem uma única coisa a fazer. Se a máquina é não determinística, você vai fazer uma coisa também, mas você tem algumas possibilidades. Então, você poderia vir para cá, ou não quero vir para cá, poderia vir para cá. Esse ir para lá, ir para cá, é você mudar de estado e fazer alguma coisa na fita. E, lembrou? Beleza? Eu só não tô lembrando, eu tô meio confuso se isso tem relação com aquela máquina de Turing de várias fitas lá. A máquina de Turing de várias fitas é diferente. Ela continua sendo determinística. Porque a máquina de Turing com múltiplas fitas, você vai ter uma única ação a ser feita. Mas é em detrimento à sequência de coisas que você está vendo nas fitas. É diferente. Pode falar, Arnaldo. Ô, Luiz, e esses modelos assim que são não determinísticos, eles são sempre assim idealizações, né? Eles são modelos matemáticos, né? Eles não são implementáveis. São implementáveis. Os não determinísticos também? São. Eu achei que eles não. Eu achei que eles eram só modelos matemáticos, assim, que eu achei que eles não poderiam ser projetados. Foi mal, isso é algo que eu deveria ter passado. Na verdade, acho que eu coloquei alguns links para vocês, até de condições de máquinas de Turing. Então, você não consegue implementar um algoritmo paralelo, um algoritmo paralelo? Sim. Da mesma forma. Então, o não determinismo, ele vai te auxiliar a... Você tem possibilidades a serem feitas. Você só vai, de fato, ter a execução para parar e aceitar em uma delas. Claro que você poderia aceitar em mais do que uma, na máquina de Turing lá. Mas você vai tomar uma única decisão. Você poderia tomar várias. Mas para cada uma, você vai criar um ramo novo na árvore de computação. Isso é o não determinismo, Fábio. A máquina de Turing com múltiplas fitas, não. Lá você vai sempre tomar um único caminho. Você não tem um grande número de possibilidades lá. Você só tem uma única possibilidade a fazer a cada passo. Sendo que para fazer essa transição, uma única transição, você tem que olhar vários elementos, porque são várias fitas. Eu posso avançar e eu volto isso no momento das dúvidas, Fábio? Claro, tranquilo, eu vou dar uma olhada. Acho que eu não revi essa aula ainda da máquina de Turing. Tá, e, na verdade é até interessante a sua pergunta, que é importante entender essas diferenças, tá? Mas só para não tomar muito tempo e dar tempo da gente ver só a parte das dúvidas, então isso é uma boa dúvida para a gente ver lá, tá? Então, mas tá ok com essa diferença de máquinas de Turing determinística e não determinística? Sim. Ok, Fábio? Sim. Beleza, sim. Tá. Então, com isso a gente consegue definir a classe P. Então, a classe P é formada por todos os problemas que podem ser decididos por uma máquina de Turing determinística polinomialmente limitada. Então, se é uma máquina de Turing determinística e você demandou o número de transições ser um polinômio em função do tamanho de todas as entradas que tem para aquela máquina, então a gente diz que esse problema que essa máquina de Turing resolve, ela pertence à classe P, tá? Enquanto a classe NP não significa ser não polinomial. Muita atenção a isso, tá? Isso daqui é uma ilusão. Quando você está começando a ver o assunto e você pensa que P é a classe dos problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial e NP é a classe dos problemas que podem ser decididos em tempo que não é polinomial. Isso está errado, tá? Esse N não é de não polinomial. Esse N
é de não determinístico em tempo polinomial, tá? Então, muita atenção a essa definição, não sei se isso passou em algum momento em que vocês estavam vendo PNP, associaram a isso, e ser não polinomial NP, mas isso está errado, caso tenha sido essa associação que vocês tenham feito, tá? Então, a classe NP é formada por todos os problemas que podem ser decididos, de novo, porque decididos porque a gente está no mundo de decidíveis. Esquece coisas que não possuem decisores. A gente está sempre olhando problemas que possuem máquinas de Turing decisoras, tá? Então, a classe de complexidade NP é formada por todos os problemas que podem ser decididos por uma máquina de Turing não determinística e polinomialmente limitada. Ok? Enfim, esse é o jeito que a gente vê, PNP. É mais simples de escrever, mas não deveria gerar confusão, porque se você sabe o que é a máquina de Turing, a definição, não tem por que gerar confusão. Acaba porque é falado de modo a não pensar exatamente numa máquina de Turing, né? Então, você poderia pensar em relações. Pode falar, Fábio. Então, eu tô tentando lembrar aqui lá do que eu já vi dessa matéria, né, de complexidade, mas eu lembro que essa classe NP, ela poderia não ser decidida em tempo polinomial, mas poderia ser reconhecida em tempo polinomial. Isso, vamos falar sobre isso. Exatamente. Por quê? Porque aqui é o seguinte, qual é a consequência que a gente tem? Eu vou falar sobre isso, acho que no próximo slide, mas você reconhecer em tempo polinomial é equivalente a isso que está aqui. Porque, lembra da árvore de computação? Aham. No não determinismo, você não tem um caminho. No determinismo, você tem um único caminho, que vai fazer a entrada e até parar. O determinismo tem um único caminho, não tem uma árvore grande aí, é um único caminho, ok? Para dar uma palavra de entrada. O não determinismo, você não tem um único caminho, você tem uma árvore. Então, se você quer decidir, no pior caso, você vai ter que vir para cá, veio para cá, e não deu certo. Sobe, vem para cá, e não deu certo. Não, ele não aceitou, ele não decidiu, ele retornou não. Você tem que retornar depois de tudo. Você tem que fazer tudo para você decidir. Tudo bem? Para você resolver o seu problema. No não determinismo é assim. Sim. Ok? A gente até fez uma conta lá que dava o número de passos a serem feitos. O ponto é, você não consegue, eventualmente, decidir rapidamente. Mas reconhecer é algo que eu vou explicar já já. O que significa reconhecer nesse contexto? Sim, você consegue, porque o reconhecer é o seguinte, é você dar não uma máquina de Turing só, mas uma sequência de passos para você verificar. Então, se um oráculo falou para você, Fábio, faz esse caminho aqui que vai dar certo, você consegue verificar isso em tempo polinomial. Porque a transição é aqui, daqui vem para cá, daqui vem para cá. Esse Isso. Entendeu? Eu já passo a resposta, né? Você já passa uma sequência viável. Entendi. É um oráculo te falou, toma esse caminho aí. Entendeu? Então, você certificar isso, ok, você consegue, porque é polinomialmente limitada, ou seja, essa altura da árvore é polinomialmente limitada porque vai dar um número de transições. Entendem? Eu vou avançar e eu vou voltar um pouco nesse ponto já já, tá? Mas tá claro o que eu estou dizendo? Sim. Tá sim. Sim, beleza. Como consequência disso que eu falei, como as máquinas de Turing determinísticas são um caso particular das máquinas de Turing não determinísticas, o que a gente tem? Que P está contido em NP. Beleza? Tá claro isso? Tá claro essa afirmação? Sim. Sim. Ok para todo mundo?
Então, o NP, não quero atualizar agora, gente. Já pensou? Atualização exatamente agora do Tables. Eu estou adiando essa atualização há tempo também. Bom, e aqui responde um pouco o que o Fábio comentou. O NP tem a característica de adivinhar e verificar. Entenderam por quê? Eu acabei de justificar isso. O P, você consegue decidir em tempo polinomial. Em tempo polinomial, o que eu quero dizer é em fazer o número de transições que é uma função polinomial. Ok? Beleza, gente? Isso é o P. O NP, ele consegue também decidir fazendo um número de transições que é uma função polinomial, sendo que é um número de transições numa máquina de Turing não determinística. Ou seja, se a máquina vai aceitar alguma palavra, se vai retornar sim para alguma palavra, então vai haver na árvore de computação alguma coisa, ou seja, algum caminho que ele pode percorrer, e esse caminho aqui é um número de passos, no caso é o número de transições polinomial. Mas como é não determinística, é algum caminho. Então, qual é esse caminho? Não sei. Então, por isso que existe o termo adivinhar e verificar. Porque, dado que alguém te falou que o caminho é esse, você consegue verificar rapidamente. Você consegue verificar se de fato isso resolve, se isso retorna sim para o seu problema, em um número de transições que é uma função polinomial em relação ao tamanho da entrada, porque é justamente a altura da árvore. Entenderam o que significa o NP? Então, isso justifica tudo que é falado em curso de complexidade de algoritmos, quando se fala que P é a classe dos problemas que a gente consegue resolver em tempo polinomial e NP é a classe dos problemas que a gente consegue certificar em tempo polinomial. É por conta disso que eu acabei de falar aqui. Beleza? Estão processando aí, gente? Posso passar? Beleza, tranquilo. Beleza. Pode ser. Segue. Quem está com dúvida, gente? Pode perguntar, não tem problema. Ninguém está com dúvida? Só recapitulando aqui, de forma polinomial, como você explicou um pouquinho mais acima aqui, não, melhor, fala novamente como é de forma polinomial, só isso, só para eu lembrar aqui. Fala novamente o quê? De forma polinomial. Eu sei que é diferente de forma exponencial. Ah, o que é um polinômio, né, de fato? Ah, tá. Eu vou dar um exemplo, pode ser? Sim, melhor. Tá, então vamos chamar que isso aqui é P, vamos botar a mesma variável que está aqui, só para não... E então, por exemplo, seria isso daqui, é algo polinomial. Aí você pode somar com alguma coisa, você pode pôr isso daqui, e isso daqui é uma função polinomial. É algo em que as variáveis aparecem somente na base. Na potência é constante. Beleza. Você poderia pôr algo assim, 10 vezes o tamanho da entrada ao cubo, mais 100 elevado a 100. Isso é algo polinomial também. Porque a variável é só isso aqui. Independente de ter essa potência enorme aqui, é uma constante. Nunca vai mudar. Sempre vai ser esse valor para esse polinômio. Perfeito. Eu tinha pensado assim, mas com o exemplo, com a palavra, ficou melhor ainda. Beleza. Valeu. Então tá. Então isso significa o que é ser polinomial, né? É sempre em função do tamanho da entrada, que geralmente a gente chama de n. Ah, o tamanho da entrada é n, então vai ser algo em função de n aí e tal.
Beleza, então, dado que você já entende o que é P e NP, vocês entendem que P é um subconjunto de NP, vamos continuar isso. O que é a classe P, né? Então, a gente diz que consideramos um problema tratável se somente se ele pertence a P. Então, aqui está a distinção que eu coloquei no início da aula em falar de problemas tratáveis e intratáveis. Se está em P, ele é tratável, porque o tempo de execução ele aumenta polinomialmente com relação ao tamanho da entrada. Tempo de execução, claro que vocês têm que associar a máquina de Turing. Então, o tempo não é tempo cronológico, assim como complexidade de algoritmos, vocês veem que não é marcar quantos segundos o seu algoritmo retornou a resposta, ali vai estar a complexidade dele. É o número de passos, que significa em relação ao algoritmo, é fazer uma consulta, olhar se alguma coisa está acontecendo, escrever alguma coisa, certo? Então, é justamente o que a gente vê aqui na máquina de Turing quando a gente pensa em tempo também, que é você fazer alguma coisa com o seu cabeçote. A classe NP é o não determinismo utilizado para adivinhar, dentro de um espaço de busca finito, uma testemunha, né, ou um certificado de que uma entrada pertence à linguagem, verificada deterministicamente em tempo polinomial. Ou seja, o que está dizendo aqui é o que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, a gente tem um certificado, verificar esse certificado, a gente consegue fazer isso em um número de passos polinomial. É justamente o que eu estava falando em relação à árvore de computação, numa máquina de Turing não determinística, você saber o que tem que fazer dado um certificado. Você verificar esse certificado, você consegue fazer isso deterministicamente em tempo polinomial. Ok? Porque você já foi dada a receita de bolo. Basta você seguir ela. Entendeu? Então, você consegue seguir e você consegue verificar o seu certificado. Caso não exista essa testemunha, ou seja, caso ninguém tenha falado nada para você, ou, enfim, você não tem só a sua máquina em mãos, uma das computações de MT irá parar no estado... perdão, caso exista, né? Não é caso não exista. Caso exista essa testemunha, ou seja, caso essa sua adivinhação esteja correta, então a máquina de Turing irá parar no estado de aceitação. Caso não exista, todas as computações irão parar no estado de rejeição, que significa você ter que olhar todas as suas ramificações da sua árvore. Se não tiver como aceitar, você não vai ter um certificado para isso. Então, você vai ter que olhar tudo ali. Então, olhar tudo é você tomar todos os caminhos, todas as ramificações, até parar no final lá. E aí você vai retornar o não. Entenderam? Não vai ter um certificado aí, tá? Só deixa eu terminar rapidinho essa parte, o Arnaldo pergunta, tá? Em NP, resolver um problema pode ser difícil, ou seja, ser difícil significa não eficiente, ou seja, demandar um número de passos que não seja uma função polinomial em relação ao tamanho da entrada, tá? Por conta disso, de você ter que verificar todas as ramificações da árvore de computação. Mas, então, o que eu acabei de falar em relação a resolver um problema que está em NP e você não tem esse certificado para você averiguar se de fato isso é um caminho que vai para o sim, tá? Mas verificar se a solução dada é correta pode ser feita de modo eficiente, tá? Então, só recapitulando aqui, isso é só para reforçar tudo que eu acabei de falar. Você tem P como sendo aqueles problemas em que você sabe resolver em tempo polinomial, porque você tem a sua máquina de Turing, ela é determinística. Então, para uma entrada ali, e como a definição de P implica que o número de execuções, no caso, o número de passos dessa máquina de Turing é uma função polinomial em relação ao tamanho da entrada,
ela vai parar após o número de passos sendo essa função polinomial. Vai retornar sim ou vai retornar não. Ou seja, ela está resolvendo para você aí um tempo polinomial. Uma coisa que é mais geral é você tratar não na máquina de Turing determinística, mas na máquina de Turing não determinística. Então, para você resolver o seu problema e retornar sim ou não, no pior caso, para você resolver, é isso que está sendo dito aqui. Pode ser que não seja nada eficiente, porque você tem que fazer todas as árvores, todas as ramificações da árvore de computação. Você, se a palavra vai retornar não, você tem que fazer todas as árvores, todas as ramificações da árvore de computação, e só no final você vai conseguir dizer, pô, retornou não em todas as ramificações, então é não. Isso é quando você quer resolver o seu problema numa máquina de Turing não determinística, ou seja, um problema que está em NP. Porém, se foi dado para você um certificado, você verificar esse certificado, você consegue de modo muito simples, muito rápido, porque basta você fazer essa sequência de passos dado no seu certificado. Isso você consegue fazer rápido, porque a máquina de Turing é polinomialmente limitada. Isso significa que a altura dela é polinomialmente limitada. Beleza? Porque a cada passo para baixo que você faz naquela árvore é uma transição que você vai fazer. E a máquina é polinomialmente limitada, então o número de transições é polinomialmente limitado. Isso implica na árvore ter altura polinomialmente limitada. Beleza? Fala, não. Ô, Luiz, só te fazer uma pergunta. Esse oráculo ele é caixa preta, né? Mas, tipo, ele erra também? Por exemplo, ele pode dar um certificado na hora que você verificar ele tá errado? Aí você devolve para ele e fala assim, aí ele fala assim, isso não certifica de que é uma solução. Por exemplo, pensa no contexto de grafos. Você já estudou grafos, né, Raul? Então, pensa num ciclo hamiltoniano. Beleza. Você quer saber se o grafo possui um ciclo hamiltoniano. Então, para quem não sabe, né, isso que eu estou falando é o seguinte: pega um grafo qualquer, um grafo é uma sequência de vértices, de arestas, aí, é um conjunto de vértices, um conjunto de arestas. Arestas ligam vértices, tá? Isso é um grafo. Você saber se no grafo possui um ciclo hamiltoniano significa você sair de um vértice qualquer e retornar a ele após passar por todos os outros vértices exatamente uma vez. Então, o que significaria aqui, por exemplo, esse grafo, sim, possui um ciclo hamiltoniano. Sei lá, sai daqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Passou por todos os vértices exatamente uma vez. Começou e parou onde você quis, no vértice específico aqui. Você tendo um grafo de entrada para o seu problema, a pergunta é, esse grafo é hamiltoniano, ou seja, possui um ciclo de Hamilton ali? Isso é um problema que a gente não sabe resolver rapidamente. Mas a gente consegue certificar rapidamente. Ou seja, se você dá nomes A, B, C, D, E, F, G, um certificado que você consegue verificar rapidamente no grafo se de fato isso é um ciclo hamiltoniano, é dado por uma sequência de vértices. Então, a sequência de vértices é A, B, C, D, E, F, G. Se o oráculo te deu essa sequência, A, B, C, D, E, F, G, você consegue verificar isso rapidamente. Basta você ver se de A você consegue vir para B em um único passo, se é uma aresta AB, depois se é uma aresta BC, e assim por diante. Agora, caso seja esse gráfico aqui. Assim, esse é o grafo. Ou, vamos até pôr assim, esse é o grafo. E suponha que o seu possível certificado seja, de novo, A, B, C, ou sei lá, A, B, G, C, D, E, F, A. Você consegue verificar rapidamente se isso, de fato, é uma solução para o seu problema ou não. Entendeu? Entendi. O ponto é, o número de coisas, de tentativas que você tem que fazer vai ser da ordem do número de ramificações que você vai ter na árvore de computação da sua máquina de Turing.
Uhum. Entendeu? Entendi. Então, A minha dúvida era só se realmente assim, se o chute podia ser errado, se tinha um critério para sim. esse chute ser mais ou menos bom sempre. Uhum. Isso. Tá? Mas o NP ele consegue certificar rapidamente. Caso seja uma solução, ele vai retornar sim. Se não for, ele vai retornar não para aquele certificado. Não é o certificado. Entendeu? Beleza? Entendi, beleza. Eu queria ter inúmeras outras aulas para falar melhor sobre essas classes, falar do complemento, que é o CoNP, enfim, eu não vou ter tempo para isso, tá? Porque você tem, além do P, existe o CoNP, que é aquele que consegue certificar rapidamente uma solução não. Então, se é porque muitas das vezes o seu problema não é retornar sim e o não. Às vezes você não está interessado no sim, você está interessado no não. Enfim, é melhor deixar de lado, porque não vou ter tempo para falar melhor sobre isso. Mas existe também a classe dos problemas que conseguem certificar uma solução sendo não em tempo polinomial. Aqui, o NP, você consegue certificar rapidamente uma solução sendo sim em tempo polinomial. Tá? São coisas distintas, mas, enfim, vocês devem ter visto isso nos cursos de complexidade e NP completude de vocês, né? Mas, dando continuidade a isso, exemplo de linguagem em NP. Eu falei do ciclo hamiltoniano, né? Vou falar de um outro agora. Codificação dos números compostos, que é o seguinte: um certificado para esse problema de que ele esteja em NP é o seguinte: um número maior do que 1 e menor do que a entrada que seja um fator do número de entrada. Ou seja, você quer determinar se um número é composto. Por exemplo, como é que eu escrevo 100? Como é que eu decomponho 100? 2 ao quadrado 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. vezes 5 ao quadrado. 4 vezes 25, 100. Perfeito, 2 e 5 são primos, ok. Tá? Bom, eu quero saber se quais são. Eu quero determinar alguma codificação desse número. Então, Eita, eu tenho que parar em 9 minutos. Falei em codificação, lembrei da prova do CDERJ. Me lembre aí, tá? Se por acaso eu esquecer. Daqui uns 7 minutos eu paro, tá? Só para postar aqui a prova. Então, beleza. Tá. Um certificado a entrada é esse daqui, 100. Eu quero eu quero saber o que tem na codificação desse 100, o que tem na composição desse 100. Esse 100 pode ser escrito como? Basicamente, esse é o problema. Então, um certificado, uma testemunha para isso, é um número que seja maior do que 1 e menor do que o número, né, do que o 100 no caso, que seja um fator desse 100. Ou seja, o 2 é um certificado. Ok? O oráculo te retornou 2. Você consegue verificar se de fato esse 2 é um certificado em tempo polinomial? Sim, porque basta você pegar o número e dividir por ele esse número que o seu oráculo te retornou, por exemplo, 2. Se o resto for 0, então, ok, esse número ele é um fator desse 100. Esse 2 é um fator desse 100. Ok? Então, você consegue verificar, dado uma testemunha, se de fato ela é um fator desse número apresentado. Ok? Então, o algoritmo certificador divida a entrada apresentada pela testemunha e verifique se o resto da divisão é 0. Entenderam isso? O NP está mais preocupado em certificar rapidamente. Ele não está exatamente preocupado em resolver o seu problema, em apresentar todos os fatores que tem aquele número. Ele está o seguinte: eu tenho o meu problema, além disso, foi me apresentado um candidato à solução, um candidato a fator dele. Eu consigo certificar que, de fato, isso é um fator desse número? Se, de fato, essa solução apresentada resolve o problema apresentado, entendeu? O NP se preocupa em fazer isso em tempo polinomial.
Ok? Tá? Tá Ok. claro essa distinção de P e NP? Beleza Sim. para todo mundo? Sim. Beleza. Dando continuidade, a gente tem também outras hierarquias de complexidade, que são aquelas que você tem número de passos, ou seja, número de transições da máquina de Turing, que não é polinomial, mas é exponencial. Tá? Então, da mesma forma como tem o P e o NP, existe o ESP time e o NP ESP time. Tá? Então, é bem similar. Então, uma máquina de Turing M ela é exponencialmente limitada se existe uma constante, um polinômio P de x, né, o mesmo polinômio, tal que toda palavra W fornecida como entrada, M para após executar no máximo esse número de passos de transição. Então você vê como é algo exponencial, porque o polinômio, ou seja, o que tem de variável aparece não na base, mas no expoente. Então, por exemplo, C sendo uma constante, 2. 2 elevado a o tamanho da palavra ao quadrado. Isso é algo que se enquadra aqui em algo ser um tempo, um número de passos, um número de execuções, uma função exponencial. A classe ESP-Time é formada, então, por todos os problemas que podem ser decididos por uma máquina de Turing determinística exponencialmente limitada. Fala, Leonardo. Opa, não, eu abri sem querer aqui, foi mal. Ah, tá. Então, aqui eu posso ir mais rápido porque vai herdar a mesma noção de determinismo e não determinismo. Sendo que o número de passos que a máquina determinística vai fazer não é uma função polinomial, mas sim uma função exponencial. E a classe NESP-Time, no caso NP-ESP-Time, né, aqui está um errinho, é formada por todos os problemas que podem ser decididos por uma máquina de Turing não determinística exponencialmente limitada. Ok? Então, por um argumento similar ao que tem P e NP, a gente consegue concluir. Na verdade, aqui não tem P, é N ESP time, né? A gente conclui que ESP time é um subconjunto de N ESP time. Tá claro? Beleza? Sim, sim. Sim, beleza. Porque o determinístico está satisfazendo tudo que o não determinístico satisfaz. Ok? Então, toda máquina de Turing determinística, ela é uma não determinística também, né? Só que aqui é bem mais geral, o modelo não determinístico. Então, a gente só está aqui herdando essa hierarquia e aqui você conclui isso, então, que o ESP-time é um subconjunto de N-ESP-time. Agora, vamos entender melhor essas hierarquias aí, essas relações que existem, tá? Olha o que a gente viu já em aulas passadas. Alguém quer falar? A prova aí, pra você não esquecer de subir a prova. 957. Vou postar já. Deixa eu baixar aqui. Na verdade, eu queria colocar uma informação a mais que pô, os alunos colocam ponto RA, não botam ponto zip. Já está dito que é para ser ponto zip, pô. Eles não leem as informações, sabe? Você tem que se limitar a 140 caracteres. Essa geração de hoje em dia é o máximo de informações. Pois é. Já já a prova é um texto no Twitch. Twitch não, no Twitter.
Bom, beleza. Gostado. APX2, fundamentos de programação. Já pensou, vou e posto gabarito também? Pô, na nossa tu pode fazer esse erro aí, tranquilo. É arriscado Já aconteceu apostar isso, e eles tá? não verem. Já Na aconteceu 16? isso numa AD. Algum professor postou o gabarito, eu vi que estava igualzinho, mas igualzinho. Aí os alunos falaram depois comigo, pô, Rodrigo, ele tirou, mas ele deixou no ar lá, acho que durante 2 horas o gabarito pra gente. 2 horas é muito tempo, dá tempo de fazer tudo ali. Bom, beleza. Agora eles têm até sábado, 10 da manhã para entregar. Show? O Arnaldo é fora, esse Arnaldo é boa, né? Uma mas boa tá. ideia, Arnaldo. Pô, o Luiz podia fazer isso com a gente, podia botar a prova, a gente tenta certificar tudo em 2 horas. Podia. Mas dá o gabarito, a gente certifica se tá certo só lá. É uma boa mesmo, hein? Mas é Partiu? mais confuso. É mais confuso. Vocês não acham que isso é mais confuso? Dependendo da questão, vai ser mesmo. Pô, eu posso fazer uma sutil coisa ali e não tá errado por causa dessa... Você já deu uma questão assim na lista que você botava uma explicação e tinha que dizer se estava certo, se estava errado. Eu achei complicado o negócio ali, hein? Isso a gente tem provas assim, que é verdadeiro ou falso, né? Tipo isso. Aí se você marca V e era F, você perde uma ainda. Pois Vai é. piorando. Então, Terminar retorna o caso anterior, então. Prova que era se errasse, perdia ponto, sabe? Exatamente. No final da prova você fica com nota negativa. Nota negativa. A CESP é assim. É melhor um gabarito em P mesmo, então. Esquece o gabarito em NP. Não vai querer mudar muita história não, né, Ronaldo? Vamos lá. Bom, o que eu quero fazer agora é tentar... A gente sabe que P está contido em NP, a gente sabe que ASP-Time está contido em ASP-Time. Vamos relacionar essas duas relações que existem agora, né? Então, a gente viu que toda máquina de Turing não determinística pode ser transformada em uma máquina de Turing determinística equivalente, que executa uma quantidade de passos exponencialmente maior do que a máquina de Turing não determinística original. Lembra que a gente viu isso? Vocês recordam que a gente fez umas contas lá? Eu até falei de PG, soma de PG e tudo mais. Lembram da aula 16? Eu posso retornar a ela em caso de dúvidas, depois que eu terminar o conteúdo aqui. Mas a gente viu como fazer essa transformação. Toda máquina de Turing não determinística possui uma máquina de Turing determinística equivalente, sendo que o número de passos que você vai ter para executar isso, ele vai ser exponencialmente maior. Lembram? Sim, Lembram? sim. Sim? Eu lembro por alto, sim. Lembro que teve explicação, mas não lembro Eu fiz de detalhes, uma não. conta, inclusive, lá. Eu falei que é o seguinte, é equivalente, mas você vai perder muito tempo. Isso aqui é interessante para vocês linkarem com esse contexto de P e NP, inclusive do seguinte, tudo que está em NP você consegue resolver, o problema é que vai demandar esse tempo exponencialmente maior ali, entendeu? Se você quiser uma máquina de Turing determinística, você vai conseguir, mas vai ser exponencialmente maior o número de transições. Então, o que a gente conclui é que NP ele é um subconjunto de ASP-Time. Por quê? ASP-Time, ele é o quê? São as máquinas de Turing que são determinísticas e elas resolvem o problema em tempo exponencial. Vocês lembram que toda NP, toda máquina de Turing não determinística pode ser transformada numa máquina de Turing determinística?
sendo que o problema que você fazia no não determinístico muito rápido, o que era simplesmente o paralelo, né? Você consegue fazer, então, um caminho, né? Um caminho específico muito rapidinho, encontrar nesse paralelismo, então, a sua solução em tempo polinomialmente limitado. Vindo para o determinístico, você já vai gastar um tempo exponencial. Então, está claro que todo problema que está em NP, ele também está em ASP-Time. Entenderam isso? Sim. Sim. E o algoritmo também que faz essa transformação, ele é não polinomial, não é? A gente viu. É isso, esse algoritmo que a gente viu nessa aula. Sim, lembro. Tá? Beleza? A simulação, ela é feita em tempo exponencial. Então, o que a gente tem até agora, olha que coisa bonita. Temos toda essa hierarquia já. A gente tem que P está contido em NP, NP está contido em ASP-Time, ASP-Time está contido em NASP-Time. Tá? Então, vamos tentar entender melhor um pouco isso daqui. Mas vamos dar uma pausa em tempo, que significa? Tempo significa transições que o cabeçote da máquina de Turing vai fazer. Tá claro? Vamos analisar espaço. Ok? Em curso de complexidade, a gente raramente fala de espaço, complexidade de espaço. Mas sim, existe esse tipo de análise de algoritmo, inclusive, que não seja exatamente o tempo de processamento, mas o espaço de armazenamento. Ok? Muitos problemas que a gente se depara, em termos de pesquisa, é em determinar. Às vezes você consegue fazer muito rápido esse problema seu, mas você quer garantir um espaço de armazenamento cada vez menor. Eu tenho um problema que é assim, eu estudo um problema assim. Eu consegui elaborar um algoritmo que resolve rapidinho. Mas beleza, agora que eu já sei resolver rapidinho, não acaba aí. Eu quero armazenar em menos espaço. Então, a análise de complexidade de espaço também é importante. Acaba que espaço a gente pode, eventualmente, para determinado problema, desconsiderar, porque você consegue ter a cada vez mais barato dispositivos de armazenamento de memória, né? HD, esses SSDs aí estão cada vez mais baratos, você consegue aumentar bastante esse seu poder de armazenamento. Mas ainda assim, ou seja, memória é muito mais caro do que HD, né? Então, enfim, mas a gente também estuda a classe de complexidade, as classes em relação à complexidade de espaço, tá? Então, a gente viu classe de hierarquia em relação ao número de execuções de máquina de Turing. Isso é o tempo de processamento, tá? Então, vamos ver como relacionar com espaço. Então, vamos tentar relacionar tempo e espaço. Vamos falar agora de Einstein aqui, de tempo e espaço. Não é exatamente isso, mas, enfim. Uma máquina de Turing, ela é espacialmente, polinomialmente limitada. Repara que o que a gente tinha visto antes era uma máquina de Turing ser polinomialmente limitada, era algo que relacionava a transições do cabeçote da máquina. Aqui eu estou me referindo à máquina de Turing ser espacialmente, polinomialmente limitada. Isso ela vai ser se existe um polinômio tal que toda a palavra W que seja fornecida como entrada, a máquina de Turing para, após visitar com cabeçote, no máximo, esse polinômio de casas distintas da fita. Entenderam isso? Aqui significa em você ter espaços da fita. Quantos espaços da fita você utilizou? Se foi uma função polinomial no tamanho da entrada,
então essa máquina de Turing é espacialmente polinomialmente limitada. Então, a gente define a classe de complexidade P-space é formada por todos os problemas que podem ser decididos por uma máquina de Turing determinística, né, P-space, então é determinística, espacialmente, polinomialmente limitada. O NP-space é formada por todos os problemas que podem ser decididos por uma máquina de Turing não determinística, espacialmente, polinomialmente limitada. Tá? Então, uma coisa significa transições do cabeçote. Outra coisa significa armazenamento de elementos da fita. Se foi algo polinomial, numa máquina de Turing, ou seja, o espaço que ele utilizou de armazenamento é um polinômio na sua fita, na máquina de Turing determinística, então você tem um problema que está em P-space. Se foi polinomialmente, espacialmente limitada, mas uma máquina de Turing não determinística, então você tem o NP-space. Tá? Então, como a gente consegue relacionar tempo, que foi execução, transformação na máquina de Turing, né? Transição do cabeçote na máquina de Turing, isso é tempo, com espaço, ou seja, o quanto você está utilizando na sua fita ali. Então, é isso que a gente quer relacionar aqui, tempo com espaço, tá? São grandezas distintas que se relacionam, não só na física, mas aqui também, tá? Como cada transição na máquina de Turing visita, no máximo, uma casa nova na fita, ok? Tudo bem isso que está aqui, gente? Cada transição, como a cada transição, a máquina de Turing visita, no máximo, uma casa na fita, após executar esse polinômio aqui de passos, ou seja, de passos que você vai ter do cabeçote executando no total ali na sua máquina, ele vai ter visitado no máximo esse P desse polinômio mais uma casa. Estão entendendo isso, gente? É o seguinte, aqui se relaciona a tempo, aqui se relaciona ao espaço, para justamente argumentar que P é um subconjunto de P-space. O que aqui está querendo dizer? Isso é justificado justamente com o que está aqui. Bom, se você tem um problema que ele está em P, significa que o cabeçote executa um polinômio em relação ao tamanho da entrada, que esse polinômio são as transições. Ok? Então, você tem na fita o histórico de execuções desse cabeçote, o histórico de transições desse cabeçote. Se é feito isso em P de W passos, isso daqui, então, o que é um passo? Inicialmente, ele está sobre uma casa. Então, ele usou uma casa sem ter executado nenhum passo. No primeiro passo, ele vai ter usado uma nova casa. Então, no primeiro passo, você tem duas casas novas, no máximo, sendo ocupadas. No próximo passo, ele pode fazer alguma coisa aqui dentro, ou pode fazer alguma coisa na casa nova aqui. Ok? Então, no segundo passo, você vai ter utilizado, no máximo, 3 novas casas. Então, como o número de passos é essa função aqui, o número de passos significa transições que o cabeçote vai fazer. Como isso é algo
nessa função, então, exatamente uma unidade a mais dessa função vai ser o número de casas no máximo que esse cabeçote vai visitar, ou seja, que vai estar armazenado nessa máquina de Turing. Entenderam? Então, se você tem uma máquina de Turing que ela é limitada em tempo ser polinomialmente limitada, você tem que ele também é polinomialmente limitado em espaço. Ok? Então, isso justifica que P é um subconjunto de P-space. Caramba, não pode chover não, gente. Eu preciso sair depois da aula. Tá estranho o tempo aqui. Mas, enfim, tá claro isso? Sim. Sim? Nenhuma pergunta? Claro como o céu aí. Ih, vou tirar o céu de novo. Tem um pedacinho claro ali, um pedacinho claro ali. Bom, então, de modo análogo, você tem que NP também é um subconjunto de NP space. Entendem do que é ser análogo aí? Porque ele faz um número de passos polinomial. Entenderam? A questão é que aqui você é mágico no NP, né? Você tem um processo ali paralelo que você vai conseguir responder rapidamente. Ou esse adivinho aí, entendeu? Então, você também faz essa relação de passos com espaços. Olha que bonito, né? Passo com espaço. Eu nunca tinha pensado nessas duas palavras juntas, né? Mas realmente se relaciona tempo com espaço, entendeu? Existe um teorema muito famoso, que é o teorema de Savitch, que mostra que P-space ele é exatamente igual à classe dos problemas que estão em NP-space. Tá? Eu não vou provar isso, tá? Isso não faz parte do curso, eu mostrar, demandaria muito mais tempo aqui. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, é que P-space, ele é um subconjunto de ESP-time. Eu peço um pouco da atenção, na verdade, inclusive na recapitulação desse conteúdo de vocês, porque eu concordo que, para quem nunca ouviu falar dessas classes, eu estou falando de várias classes, né? Não só PNP. PNP, ESP-time, NP, NESP-time, P-space, NP-space, agora eu estou relacionando tempo com espaço, e talvez gere alguma confusão. Mas eu espero que seja só pelos nomes, mas... Enfim, alguém tem alguma pergunta, gente? Algum comentário? Alguma coisa que não está claro? Querem que eu dê uma pausa de 5 minutinhos? Eu vou, depois, eu assisti a sua aula dos seminários, né? E eu lembro que eu fiz o formulário, não sei se foi você que fez as questões, mas eu lembro que eu só acertei uma. Então, depois eu vou até rever esse formulário e ver se depois da aula eu consigo acertar mais de uma lá. Qual? Não entendi. A gente tem um formuláriozinho que a gente preenche com umas questões sobre o conteúdo que foi apresentado no seminário da escola de inverno, verão. Lembra? Sei. Mas foi antes E aí, de começar o curso, né? Isso, exatamente. Agora eu vou tentar refazer e ver se eu consigo melhorar meu score agora. Ah, tá. Porque fizeram perguntas da computação? Sim, com certeza. Eu lembro que eu não entendi nada. Acho que agora mesmo? Dá para caminhar melhor. Sim. Me manda, eu não foi eu que fiz, não. Eu acho Manda que, sim. eu acho que cada palestra que a gente assumiu tinha um formulário no final, acho que com 10 questões, alguma coisa assim, 5, não lembro. Mas da palestra de quem que tinha formulário em relação a isso? A gente assistiu, acho que foram 10 palestras, né, Pedro? Foi alguma coisa assim, acho que eram 5 de manhã, 5 da tarde, tinha diversos temas, e um dos temas que a gente teve foi esse aí, Jenny. E quem apresentou? Você. Acho que foi você e o Igor. Eu lembro que você falou da parte de genética, que você tinha trabalhado com isso e tudo mais, das aplicabilidades do seu conhecimento e tal. Então, sério? Teve um questionário em relação à minha palestra? Oi? Teve um questionário em relação à minha palestra? Teve questionário. Não sabia não.
Pô, mas eu falei de PNP lá, eu falei sim. Foi? Eu falei muito rapidinho, né? Não deu para falar esses detalhes todos. Não, foi bem superficial, com certeza. É. Pô, Mas sabe deu para acompanhar, sim. Deu para acompanhar aí, Luiz. Valeu. Tá. Então, olha só, vamos retornar para cá. O que é PSpace e o que é SPTime? PSpace se relaciona a ser espacialmente, polinomialmente limitada em máquinas de Turing que são determinísticas. Ok? SPTime significa exponencialmente limitada em relação a transições do cabeçote de máquinas de Turing determinística. Então, ambos aqui se relacionam à máquina de Turing determinística, sendo que aqui você vai utilizar um número de casas, ou sendo uma função polinomial, e aqui você vai utilizar um número de passos, sendo uma função exponencial. Primeiro, faz sentido essa relação? Antes da gente entender o passo a passo da demonstração, vamos tentar entender se faz sentido isso que está aqui. Todas as consequências que estão aqui, vocês veem que eu estou fazendo o caminho inverso. Primeiro eu estou dando o argumento, depois eu estou mostrando o resultado. Aqui é a mesma coisa. Nos outros casos anteriores, eu fiz a mesma forma. Cadê? Não vou ficar voltando, né? Tudo que eu vou perder tempo, mas eu apresentei o argumento, depois eu apresentei o resultado. Apresentei o argumento, depois eu apresentei o resultado. Então, é assim que eu tenho feito essa aula. Nesse daqui eu estou fazendo um pouco o contrário. Mas o enunciado, eu acho que ele faz bastante sentido. Ele é intuitivo. Que é, pensa numa máquina de Turing que ele vai gastar um número de passos, não, o número de espaços polinomial. Ele vai gastar o número de espaços polinomial. Então, isso vai estar dentro dos problemas que possuem máquinas de Turing que gastam um número de tempo exponencial. Faz bastante sentido isso aqui. Então, vamos para a demonstração, tá? Então, seja π um problema e π pertence a PSpace e M é essa máquina de Turing decisora para esse problema π, tá? Então, seja W uma entrada. M vai parar após visitar, no máximo, P de W casas distintas na fita. Concordam com isso? Porque é um problema que está em PSpace. Isso aqui é uma função polinomial, que vai determinar o número de casas distintas da fita que M vai visitar, para depois parar. Ele vai executar, no máximo, essas P de W casas distintas. Ok? Porque está em PSpace. E P é algo polinomial. Então, ele vai armazenar essa quantidade. Ok? Agora, a gente quer relacionar isso a quanto tempo vai demandar resolver esse problema. Então, vamos tomar alguns parâmetros aqui. Tá? M possui N símbolos no alfabeto da fita. Tá? Significa, então, que cada posição da fita pode ter N símbolos. Ok? A máquina possui M estados. Significa que a cada tempo, a cada passo de tempo, a máquina está sobre algum desses M estados. E da mesma forma que se tem N símbolos, significa que a cada tempo em uma casa vai ter, no máximo, você vai ter um dentre N símbolos na fita. O cabeçote, ele tem P de W posições possíveis, porque é um problema que está em PSpace, e a gente utiliza no máximo P
de W casas distintas. Significa, então, que o cabeçote está a cada passo de tempo em uma dessas P de W posições possíveis. Tá claro? Aqui, agora, a gente vai utilizar o princípio multiplicativo de análise combinatória. A gente tem, então, que existem quantas configurações possíveis na fita? Na fita, você vai ter P de W posições, porque é o número de casas distintas, é P de W casas distintas. Para cada posição, que essas posições são P de W, você tem N possíveis símbolos para estar em cada posição. Então, aqui você tem N possibilidades de símbolos para estarem na primeira posição, N possibilidades de símbolos para estarem na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. Então, pelo princípio multiplicativo, quantas são as configurações, ou seja, quantas podem ser as palavras que aparecem aqui? N elevado a P de W, porque é N vezes N vezes N vezes N, P de W casas. Então, é N elevado a P de W. Tá claro isso? Sim. Isso é configuração. Agora, o que falta? O que falta é o seguinte. Bom, você tem quantos lugares para o cabeçote está a cada instante de tempo? A cada instante de tempo, o cabeçote pode estar em uma dentre P de W posições. Aqui o que eu tinha feito atrás. Isso se refere à configuração do que há na fita. Agora a gente tem que olhar o cabeçote. Para cada uma dessas várias configurações, o cabeçote pode estar em quantas posições? P de W posições. O cabeçote pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou sei lá onde. Sei lá onde não, a gente sabe onde. Ele pode estar em P de W posições. Então, por isso, você multiplica o número de configurações pelo número de posições em que o cabeçote pode estar em cada instante. Ok? Além disso, você tem o diagrama de estados. Você tem quantos possíveis estados para cada configuração. M, você pode estar no seu diagrama de estados em um dentre M estados. Então, a cada instante, você tem M vezes P de W vezes N elevado a P de W configurações possíveis numa computação dessa máquina de Turing M que está em P-Space. E daí? E daí que o seguinte, a máquina de Turing ela é determinística. Então, uma dessas várias configurações ela só aparece no máximo uma vez. Ela não vai aparecer duas vezes, você não vai ter uma repetição dessas configurações, porque é determinística. Essa configuração significa algo que está escrito aqui na fita, juntamente com uma posição específica do cabeçote, juntamente com um estado possível aqui no seu diagrama de estados. É esse trio: estado, fita, cabeçote. Exatamente uma dessas várias configurações é o que vai aparecer em cada instante de tempo e exatamente nessa uma única vez. Você não tem repetição dessa sequência dessas três configurações, dessas três coisas que formam a configuração, que são estado, o que tem na fita e onde o cabeçote vai estar. Então tá aí. Com possíveis configurações trazem para a gente o número máximo de passos que esse máquina de Turing M vai executar num problema que está em P-Space. Isso é algo exponencial. Aqui. Olha onde aparece
a variável? Aparece na potência, isso é algo exponencial. Então, isso está contido em ASPTime, tá? Então, acabou aí. Resumidamente, o que a gente tem? Que P é um subconjunto de NP, NP é um subconjunto de P-space, igual eu argumentei lá atrás. P-space é um subconjunto de ASPTime, que é justamente o que está aqui, né? P-space é ASPTime. Então, você vê como o espaço e o tempo se relacionam. E ASPTime é um subconjunto de N-ASPTime pelo argumento análogo, que o determinístico leva ao não determinístico, né? Então, a classe P é o que a gente disse, é a classe dos problemas tratáveis, que é o que eu falei no início da aula, né? Quando eu defini a classe P. Tudo que está para cá são classes candidatas a problemas intratáveis. Não posso dizer exatamente que são a classe dos problemas intratáveis. São as candidatas, tá? Então, vamos entender como um problema que está em uma classe se reduz a um outro, tá? Querem que eu dê uma pausa aqui? Querem fazer uma pergunta, alguma coisa, ou posso ir adiante? Luiz, Fala. nessas outras classes também tem essa questão, ASPTime ser diferente de NASPTime, tentativa de dizer se é igual ou diferente? Existem coisas que são iguais, que não é igual, tentativa de ser igual ou diferente, igual a EP-NP. Por exemplo, o Savit, né? O Savit diz que P-space é igual a NP-space, tá? Diferente de NP, a gente não tem essa igualdade, né? Então, em algumas existem igualdades já feitas, já. Por isso que aqui nem apareceu o NP-space, porque é igual a P-space, tá? Entendi. Beleza? Algum outro comentário? Ô, Luiz, em cima disso que o Arnaldo falou, nessas outras, então, não tem igualdade ainda, né? Como assim? Não, igual o NP-space é igual ao P-space, mas nas outras a gente só tem a inclusão só, a gente não tem a outra, a inclusão contrária ainda. Ah, tá. Aí tem que olhar com mais detalhe. Tem que olhar com mais detalhe dentro dessas próprias hierarquias, qual é a relação de fato entre elas. Tá? Realmente, de costas, eu não sei te falar. Tá? Eu sei, o que a gente sabe é isso. Tem o Savit e tem coisas novas também. Tem coisas bem recentes que foram provadas, mas que relacionam essas questões de... Eu não sei se é P-space com ASPTime, tem coisas mais recentes aí, tá? Mas eu não venho ao caso aqui porque é muita classe realmente, né? Beleza? Uma observação só antes de eu ir para o próximo assunto, isso é algo que tem no CIPSER. No CIPSER tem isso tudo que eu estou falando aqui, tá? Então, se vocês quiserem estudar algum livro, tem no CIPSER. Tem aquele livro também de algoritmos, aquele famosão, né? Aquele com a capa vermelha. Ele é muito bom. O livro do Corme, com certeza tem no Corme e tal. Mas eu digo assim, é exatamente essas demonstrações que eu estou fazendo aqui, sim. Essa relaçãozinha é melhor consultar no CIPSER, que ele está bem bom. Agora, material sobre PNP, tem vários livros sobre algoritmo tratam disso. Um excelente não estou com ele aqui. É o do Papa Dmitrio, Algoritmos. Mas, enfim, não vem ao caso aqui, porque a gente nem tem tempo para entrar em tantos detalhes que tem nesses outros livros. Mas, enfim, dando continuidade, então, uma coisa que a gente faz muito, e aqui sim eu consigo falar sobre o que vocês entendem como ser completo, NP completo e tudo mais, é dentro desse mundo dos problemas que estão em NP, mas que eu poderia generalizar para qualquer problema que está em alguma outra classe, tá? Então, primeiro vamos tentar reduzir um problema a outro problema. Daí que a gente consegue dizer como eu sei que um problema está em uma determinada classe dessas. A gente consegue determinar isso quando, geralmente quando a gente faz essa redução polinomial, que é o seguinte: existe uma função que vai de sigma estrela em sigma estrela,
E aqui, problemas, poderia pensar numa linguagem, igual a gente viu sempre, né? Um problema que eu estou falando aqui, ser decidível, na verdade, é você ter uma linguagem, saber se uma palavra pertence ou não pertence a essa linguagem, né? Qualquer problema pode ser reescrito dessa forma, tá? Então, a gente diz uma função, ela é polinomialmente computável se existe uma máquina de Turing determinística polinomialmente limitada, ou seja, o número de passos é polinomialmente limitado, que vai computar isso, que vai computar essa função aqui, tá? Então, é o seguinte, você pega duas linguagens, então você diz que existe uma redução polinomial de L1 para L2, se existe uma função polinomialmente computável, ou seja, se existe essa máquina de Turing que faz transformar uma coisa na outra, e que seja de tal forma que f é essa função, né? Então, se existe uma função polinomialmente limitada a f, tal que w, que é a palavra que pertence a L1, se e somente se a função que você vai aplicar na entrada w pertence a L2. Com isso, você consegue argumentar que, se existe essa transformação, então esse L2 tem o mesmo grau de dificuldade do seu L1. Basicamente é isso. Vamos relacionar melhor as coisas aqui. Seja C, se C é uma classe de hierarquia de complexidade, dizemos que uma linguagem ela é C difícil se para toda linguagem que pertence a essa C, essa classe C, existe uma redução polinomial de L' para L. Ou seja, você tem um problema em mãos. Você não sabe se esse problema ele é dessa classe C difícil. Você não sabe. Você quer provar que ele é C difícil, então você tem que pegar todas as linguagens que pertencem a C e você consegue fazer essa redução polinomial a essa linguagem em questão. É de uma que já pertence à classe, você reduzir polinomialmente a essa específica que você não sabe. Então, a gente pode aqui restringir ao mundo dos NP, que é o que justamente a gente aplica na pesquisa e é o que justamente faz mais sentido para a gente nesse momento. Eu tenho um problema, eu não sei se ele é NP difícil. Ele é NP difícil se qualquer outro problema em NP se reduz a esse problema em questão. Se reduzir a ele significa você ter essa função que uma solução desse problema que você já tem em NP vai ser a solução para ele, você vai ter resposta sim para ele, se e somente se a função que você vai fazer em relação a essa entrada para o problema que você já tem em NP também for resposta sim para o seu problema em questão. A gente faz isso, assim, teoricamente, a gente faz isso para todo problema que pertence a NP, se reduz a esse problema que você está querendo saber se ele é NP difícil ou não. Vou tentar falar melhor sobre isso já. Só vou terminar aqui esse slide e eu retorno a essa questão de redução, tá? A gente diz que o problema ou a linguagem ela é C completa se, além de ter essa redução, ela também pertence à classe C. Ou seja, restringindo ao mundo dos NP completos, um problema ele é NP completo se qualquer outro problema de NP se reduzir a ele, e, além disso, esse problema em questão também pertence a NP. Se isso acontecer, a gente diz que é NP completo. O termo completo, ele surge justamente por isso, de qualquer problema NP se reduz a ele. Qualquer outro. Então, é a parte mais difícil, ou seja, é o subconjunto de NP
que é mais difícil de você conseguir resolver. Porque se qualquer problema NP se reduz a ele, significa que, se você conseguir resolver esse seu problema, qualquer outro que está em NP você também consegue resolver. Como a gente faz reduções de NP completudes, vem nos cursos de NP completude, complexidade de algoritmos e assim por diante. O que a gente sabe, o que a gente faz, falando muito por alto, é o seguinte: se L é NP completo, perdão, C completo, né? Se L é C completo, L' pertence a C, e existe uma redução polinomial de L que pertence a C completo, você reduz ele que já pertence ao C completo para o L', então L' também é C completo. Poderia transformar esse C em NP. Então, se o L pertence a NP completo, o problema em questão, esse L' pertence a NP. Se você consegue fazer uma redução de um problema que está em NP completo para esse problema, então o seu problema L' também é NP completo. Isso é um pouco diferente do que eu falei aqui, porque aqui eu falei de todo o problema que está em NP se reduzir a ele. Sendo que, na prática, não é isso que a gente faz. Quantos problemas NP completos, quantos problemas NPs existem? Inúmeros problemas. Então, o que a gente faz é ter um ponto de partida. O teorema de Cook-Levy, que eu não vou ter tempo para provar para vocês, mostra que SAT é o NP completo. Então, o primeiro problema NP completo, ou seja, é mais ou menos o primeiro problema que foi feita essa transformação de qualquer outro problema de NP poder ser reduzido a ele, foi o problema SAT. O problema SAT é o problema da satisfatibilidade, que é o seguinte: existe uma fórmula lógica que é você ter uma sequência de cláusulas em que elas são disjuntivas cada cláusula, ou seja, é o ou que separa aqui. Então, se eu botar A, B, C, certo? E aqui as cláusulas são separadas pela conjunção, ou seja, pelo e. Então, se eu botar aqui A barrado, ou B, ou C barrado, alguma coisa assim, e isso pode ser o número de cláusulas que você queira, o tamanho das cláusulas que você queira, o número de variáveis que você queira, o número de literais, que é justamente essa variável positiva ou a variável barrada que você queira. Tá? A questão é saber se existe uma atribuição de valores entre verdadeiro ou falso para essas variáveis, de modo que a solução dê verdadeira. Então, por exemplo, se você assume A como verdadeiro, B como verdadeiro, C como falso, isso daqui é uma atribuição de valores que você tem resposta sim para essa fórmula SAT. E porque aqui você vai ter, né, como é que seria aqui? Verdadeiro ou falso. E isso daqui é verdadeiro, porque no ou basta que um deles seja verdadeiro. Aqui para outra cláusula, na outra cláusula seria falso, porque o A é verdadeiro, então o seu barrado é falso, ou verdadeiro. De novo, isso aqui seria verdadeiro. Então, essa cláusula deu verdadeira, essa cláusula deu verdadeira. A conjunção, ou seja, o e de duas coisas verdadeiras, também é verdadeiro. Então, isso daqui é uma atribuição de valores que retorna sim. Então, é um problema que a gente conhece por esse teorema, que é NP completo, o que significa que, na prática, não existe, a menos que P seja diferente de NP, mas é o que eu vou falar já já, mas significa que a melhor solução que você pode ter para resolver esse problema, ou seja, dado uma fórmula de SAT, saber se existe uma atribuição de valores às variáveis de modo a ter resposta sim, isso é um problema que não tem nenhum algoritmo polinomial que o resolva.
você consegue certificar rapidamente. Se algum oráculo te deu uma sequência de valores, por exemplo, aqui, certificar isso é rapidinho, é só substituir e entender o que é o ou, o que é o e, numa sequência da fórmula. Mas você resolver esse problema, a gente não tem nada que prove isso, ser possível em tempo viável, em tempo polinomial. Esse é o primeiro problema que a gente conhece ser dessa classe NP, aqui dentro, NP completo. É o primeiro problema que está aqui. Então, todos os outros problemas que são NP completos, como a gente faz? Pega a SAT, reduz a esse outro. Então, se você tem essa redução de SAT, que está em NP completo, para esse outro, que também está em NP, então você tem que esse outro também é NP completo. Agora você tem um terceiro problema que daqui, você não sabe a tratabilidade dele. Se você tem um problema que é NP completo e se reduz a ele, então esse outro problema também é NP completo. Você não precisa fazer a redução de todos os problemas NP completos a esse seu problema, basta que pega um problema que está em NP completo, reduz ao seu problema que também está em NP. Se isso acontecer, se você conseguir fazer essa redução polinomial, então o seu problema novo também é NP completo. Isso a gente faz muito na pesquisa, tá? Como isso é feito, faz parte de outros cursos, não desse curso aqui. Mas o que importa é que se você tem um problema seu, que você prova que ele é NP completo, significa que o seu problema é tão difícil quanto ao anterior que você usou para redução, que é tão difícil quanto o anterior que foi utilizado para redução do anterior. Então, entra em algo em cascata, essa relação aí. Então, o NP completo é essa classe das mais difíceis dentro de NP, porque tudo se reduz ali dentro. Então, você tem a tratabilidade igual deles, o que significa que a gente não sabe e questiona justamente o nosso milênio é saber se P é igual a NP, que a gente viu que P ele é um subconjunto de NP, porque todo problema que pode ser resolvido em tempo polinomial, você certificar uma solução apresentada é rápido. E isso é o que justamente define o NP. Agora, o que acontece aqui dentro de NP? Né? A gente tem assim P e aqui NP, dado que P seja diferente de NP. Então, necessariamente, teria elemento aqui, teria problema aqui, teria problema que você não sabe resolver, mas você sabe certificar rapidamente. Caso algum problema de NP completo conseguisse ser resolvido em tempo polinomial, então tudo que está aqui também poderia ser resolvido em tempo polinomial, você teria que P é igual a NP. Porque justamente por conta dessa coisa em cascata. Isso em cascata, essa coisa encadeada de ter essas reduções polinomiais, implicam que tudo se resume a essas transformações que são equivalentes. Então, você pega uma instância genérica de um problema que está em NP completo, reduz a uma instância particular ao seu problema em questão. Então, esse seu problema em questão é tão difícil quanto o problema anterior utilizado, porque tem essa equivalência das soluções. Uma solução que você tem do problema anterior é equivalente à solução do problema que você vai ter na sua função transformada lá. Tá? Então, isso é o que a gente não sabe, se realmente todo problema que pode ser certificado em NP, ele também pode ser resolvido em NP. Isso é a grande questão do milênio, e aí é uma pergunta, como vocês já sabem, dado que vocês assistiram minha apresentação no início, lá na escola de inverno, vale muito dinheiro, porque muito do que a gente conhece hoje em questão de segurança, inúmeros outros assuntos aí específicos práticos são resolvidos, na verdade é possível a gente ter isso hoje em dia, baseado nesses problemas que são difíceis de serem resolvidos. Muita coisa é feita baseada nesses problemas NP completos aí. Se por acaso alguém encontrar um algoritmo polinomial para o problema que é NP completo, então você quebra muita coisa aí que existe e que demandaria muito tempo para ser quebrado. O problema que é NP completo é algo que a gente sabe que hoje em dia, como eu estava falando, não tem nada eficiente que resolva um problema NP completo. Existe algoritmo que resolva, mas não em tempo tratável.
E aqui existem links que tratam sobre essa questão P e NP. Eu recomendo que vocês vejam. Infelizmente, eu não tenho muito mais tempo para esmiuçar com muito mais detalhe esses assuntos, que é um curso só para isso. Pode falar, Rafael. Alô? Pode falar. Tá ouvindo? Tô. Professor, tem um link interessante para a galera. É que no meu TCC eu falei sobre teoria da complexidade, né? Mais especificamente, complexidade, intratabilidade parametrizada. Uhum. E aí, no início, que eu vou falar que eu vou contextualizar, né? Começo falando PNP, eu arranjei uma pesquisa feita com vários professores de computação. Aí eu acho que tem o NUF, tem vários professores famosos, que até o Downey participa também. E aí eles comentam um pouco sobre o que eles acham que é a resposta do PNP, sabe? É interessante. Depois eu posso até te mandar, se você quiser compartilhar com o resto dos alunos. Manda sim. E aí... Pode pôr no Classroom, para todo mundo. Vou botar lá. E aí, tipo assim, tem várias questões, por exemplo, qual porcentagem acha que é diferente, qual que acha que é igual. Aí tem uma que é quanto tempo eles acham que isso vai demorar para ser respondido ainda, sabe? Ah, é? É bem legal, é bem legal. Pô, legal. É. Põe lá, vou querer ver sim. Vou pegar lá a referência. Tá bom. Bom, gente, é o seguinte, aqui acaba, não tem mais nada para falar. Na verdade, o último slide do curso é o melhor slide de todos, eu acho. Que é justamente esse problema que está aí, indaga a comunidade, igual o Rafael falou aí, inúmeros pesquisadores. Até hoje a gente não tem a resposta para isso, tá? Então, eu tentei falar aqui um pouco rapidamente sobre isso, mas, claro, relacionar ao que a gente conhece de conteúdos da máquina de Turing e como transformar uma coisa na outra e tudo mais, tá? Eu recomendo que vocês façam matérias sobre isso. Eu sei que alguns já fazem, ou já fizeram. Realmente, teoria da computação é a base para tudo que a gente tem de computação, né? Então, você ter essa tratabilidade bem conhecida, bem estudada, é o que a gente faz isso nessa área da teoria de complexidade. Então, em teoria de complexidade, o que a gente estuda tem um problema novo, e aí? Consigo resolver rapidamente? Consigo determinar um algoritmo que resolva isso rapidamente? Se eu consigo, ele está em P. Se eu não consigo, ele pode ser que esteja em NP completo. Então, a gente faz essas reduções polinomiais aí. Pode ser que ele esteja em NP completo, o mundo não acaba. O Rafael deu um exemplo de coisas além de NP que a gente estuda, que é a parte parametrizada. Você pode conseguir ter uma função que seja exponencial, mas é exponencial numa constante, e não na variável da entrada. Então, você consegue tratar melhor algum parâmetro fixo que você adiciona na entrada do seu problema. Ou você pode determinar algoritmos aproximativos. Você não consegue determinar a solução exata do seu problema em tempo polinomial, porque talvez seja NP completo, mas você está contente que ele retorne rapidamente quando a resposta não foi exata, mas é aproximada. Tem alguma margem de erro aí associada. A gente estuda algoritmos aproximativos também. Então, existem uma gama de estudos aí enorme do que vai além disso de PNP, e que se torna mais prático, às vezes, até. Tá? Mas isso é papo para outro momento, né? O que eu quis fazer nessa aula de hoje é apresentar isso, introduzindo, relacionando tudo com o que a gente viu até agora, mas há algo novo que existe após isso de teoria da computação. Tá legal? Espero acho que o Fábio tem a resposta do milhão aí, levantou a mão aí. Pode falar, Fábio. Quem me dera. Minha pergunta é mais simples. Professor, eu estou um pouco preocupado, assim, eu não consegui tirar muita dúvida do que eu pretendia, e aí já na próxima aula já entrega do trabalho e a prova. Pois é, são 10 consegue, né? A gente não consegue ter uma aula extraordinária aí, não? Posso. Quando vocês querem? Amanhã vocês podem? Pô, não sei, pra galera, mas assim, seria legal ter uma aula de dúvida aí antes, né? Pode ser. Realmente, em 6 minutos não dá tempo de tirar a dúvida de vocês. Mas eu gosto, sim, eu gosto dessa ideia. Tá. Amanhã vocês podem? Eu Por posso. mim tudo bem amanhã. Por mim tudo bem amanhã. Eu posso Sim. também. O meu amanhã eu posso a partir de 9h30 eu posso. Que eu dou aula até 9h20, mas amanhã até chegar em casa uns 10 minutos. Mas, Qual horário vocês podem? não, pode começar 9 horas, eu pego o inicinho depois, pessoal. Se quiser começar 9 horas, pode começar.
Aí eu pego, o máximo que vai acontecer é eu chegar uns 20 minutos atrasado. Tá, eu sei que pro Rodrigo não é bom, mas poderia ser mais cedo, antes das 9? Tipo 8h30? Aí ele tá na aula até 9h30. Ele tá até 9h20. Ele. Entendi, quem? O Rodrigo tá na aula Não, até não. 9h20. Mas aí eu pego a gravação depois, tá tranquilo. Isso que eu falei, pro Rodrigo não seria talvez bom, mas você poderia assistir. Tá de boa. Consigo sim nesse horário. Qualquer horário pra mim. Ah, legal. Então, tá, eu vou deixar assim, eu mando o link para vocês no Classroom. É porque é porque assim, minha namorada mora longe, né? Aí ela vem numa sexta e eu na outra sexta eu vou. Aí essa semana eu que vou lá. Aí eu saio de casa geralmente 10 e pouco e tal. É só para não sair muito mais tarde do que eu estava preparado para sair. Aí se for 8h30, dá para ir até 10h30, né? Mais ou menos isso. Ou, na verdade, até acabar as dúvidas de vocês, né? Então, mas talvez até umas 10h30 a gente tenha terminado já. Tá bom. Beleza. Então tá, a gente faz isso. Fica bom. Tranquilo, então. O Arnaldo, na quarta-feira, vai reduzir a 3 SAT para clique e eu para 3 coloração. Quando que é 3 isso? SAT para Eu vou coloração. assistir. Quarta-feira. Quarta? Tá bom. Que horas que ficou a aula, pessoal? Desculpa. 8h30. 8h30, tá. Obrigado. Avisem quem não tá aí. Quem não tá aí é o Carlos, né? Quem mais que não tá aí? Raslan e Carlos. Raslan e Carlos. Raslan. Raslan não mandou mensagem. Tá bom, então... Mas, de qualquer forma, eu vou gravar e vou postar. Vocês assistem quando puderem, tá? Mas amanhã a gente conversa, então. Valeu. Então, valeu. Valeu. Alguém quer falar uma coisa? Não. É só um último comentário, professor. Nessa pesquisa que eu falei, o NUF é o único que acredita que P é igual a NP. Isso, realmente. A maioria acredita que não é igual, não. O que mais surge de demonstração... Eu peguei uns nomes aqui. O Cipser, o Kruskal e o Karp acreditam que é diferente. Eu acho que a maioria pensa assim também. Quer dizer, isso de modo geral, né? Não exatamente nessa pesquisa, mas é o que a grande maioria pensa. E sobre o tempo? Quando eles vão responder isso? Então, o NUF ele tá meio maluco já, né, professor? Aí ele falou que vai ser resolvido entre 2048 e 4096. Então ele... 4096. Ele já tá malucão. Eu vou netos deles que vão resolver. Foi piada. Não, é tão preciso assim, né? Ele pegou entre 2 elevado a 11 e 2 elevado a 12. Foi uma piada dele, com certeza. Lá tá. Entendi. Tá explicadinho o que cada um acha. Entendi. Entendeu? Beleza. Tá bom. Aí não vai ser mais a pergunta do milênio, daqui a pouco vai ser mais do que milênio aí, né? Pois é. Espero que o Botafogo seja campeão nesse período aí também. Será isso? Você acha que é mais improvável ainda isso? Vai aumentar para 8.000 baralhado, hein? Vai aumentar isso aí. Então, beleza, gente. Até amanhã, então. Valeu. Tchau. Valeu, abraço, gente. Valeu. Luiz. Valeu.